Por favor, venham antes que ele volte, implorou o garoto no telefone, com voz trêmula e desesperada. Os policiais Carlos e Bruno, exaustos após um turno longo, sabiam que não podiam ignorar aquele chamado. Ao seguirem para o local, depararam-se com um cenário de abandono e uma situação inimaginável. Em meio a perigos e mistérios, eles estavam prestes a descobrir até onde a dor e a negligência poderiam levar uma alma inocente. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. As horas finais de um turno longo foram subitamente interrompidas por uma ligação inesperada. Faltavam apenas 15 minutos para o fim, quando o telefone tocou, fazendo Bruno resmungar ao esticar o braço para atender e colocar o aparelho no viva voz. Para surpresa de ambos os policiais, a voz do outro lado era de uma criança, nitidamente assustada. Por favor, venham antes que ele volte, implorou o garoto com um tom urgente e desesperado. Bruno e Carlos trocaram olhares perplexos. Era raro receberem ligações de crianças, e o tom aflito do menino acendeu um alerta imediato. Estamos a caminho. Você pode nos dizer onde está? Perguntou Carlos, já se levantando da cadeira com pressa. O garoto deu as instruções rapidamente, sua voz tremendo de medo. Meu pai, ele vai voltar logo. Estou com medo. Finalizou antes de desligar abruptamente. Os dois policiais se entreolharam, expressando empatia e preocupação. Cansados, mas sem hesitar, sabiam que não podiam ignorar um pedido de ajuda tão urgente. Pegaram as chaves do carro e partiram rapidamente. Precisamos agir rápido, não podemos decepcioná-lo, afirmou Carlos com determinação. As ruas estavam calmas naquela noite, e eles avançavam em direção ao endereço fornecido, tomados pela ansiedade e pelo senso de dever. Carlos murmurou baixinho. Espero que cheguemos a tempo. Ele está aterrorizado com o próprio pai, observou Bruno com os olhos fixos na estrada. Carlos apenas assentiu, imaginando o tipo de situação em que poderiam estar se metendo. Que tipo de cenário estariam prestes a enfrentar? Quando finalmente chegaram ao endereço, encontraram um prédio marcado pela decadência, com janelas quebradas e paredes descascadas, sinal de abandono e descuido. Será que é aqui mesmo? Quem poderia viver em um lugar assim? Perguntou Bruno, visivelmente chocado. Com seus anos de experiência, Carlos suspirou e respondeu num tom sombrio. Infelizmente, nem todos têm escolha. Saindo do carro, os policiais inspecionaram o ambiente com cautela, mantendo suas armas em mãos. O local exigia uma postura firme. Fique alerta, Bruno. Não sabemos o que vamos encontrar, advertiu o policial mais velho. Ao entrarem no prédio, foram recebidos por um cheiro forte de comida estragada e lixo acumulado. Isso é revoltante, comentou Bruno com visível repulsa. Cada canto explorado revelava sinais de abandono e desespero. Não consigo entender como alguém pode viver assim, murmurou Carlos, cheio de uma mistura de nojo e tristeza. Ele chamou pelo garoto, tentando soar o mais gentil possível, mas não houve resposta. Explorando cada espaço com cautela, eles passaram por salas em condições insalubres e degradantes, parecendo intocadas por longos períodos. Ao subirem uma escada que rangia ameaçadoramente, se depararam com uma surpresa no andar de cima, um quarto que destoava de todo o resto. Apesar do abandono geral, aquele espaço era estranhamente diferente. O quarto tinha uma cama de madeira meticulosamente arrumada, com lençóis limpos, um contraste impressionante em relação à sujeira do resto do prédio. Cortinas, apesar de desgastadas, deixavam a luz suave da lua entrar, criando uma atmosfera quase surreal. Ao lado da cama, uma poltrona com jornais parecia sugerir um refúgio de tranquilidade em meio ao caos. Isso não faz sentido. Esse quarto parece habitado, ao contrário do resto, comentou Carlos, inspecionando as áreas impecáveis. Contudo, ao lado havia outra porta, trancada firmemente. Os policiais chamaram novamente pelo garoto e, após alguns instantes de silêncio, uma voz suave e trêmula respondeu de trás da porta trancada. Estou aqui dentro. Estamos aqui para ajudar.
Você pode abrir a porta para nós? Perguntou Bruno. Mas o menino respondeu que não podia. Sem hesitar, os policiais trocaram olhares de entendimento e se prepararam para forçar a entrada. Com um empurrão vigoroso, a porta cedeu, revelando uma cena perturbadora. Um menino de apenas 7 anos, acorrentado pela perna à cabeceira da cama. Lágrimas escorriam pelo rosto do garoto. Que tipo de monstro faria isso com uma criança? Murmurou Carlos, com o coração apertado ao ver o pequeno em total desamparo. O garoto olhou para eles com olhos arregalados, repletos de terror, mas também com uma faísca de esperança. Não se preocupe, garoto. Estamos aqui agora, disse Carlos, aproximando-se com cuidado para não assustá-lo. Ele examinou o grilhão preso ao tornozelo do menino, enquanto Bruno procurava algo para quebrá-lo. Como pai de um garoto de idade semelhante, Carlos sentiu uma dor profunda ao ver aquele sofrimento. O garoto, magro e desnutrido, exibia ossos à mostra, sinais de negligência e abusos físicos. O tornozelo machucado pela corrente e as marcas no corpo revelavam o tormento que havia enfrentado. Tremendo e em lágrimas, o menino se agarrou a Carlos buscando consolo. De repente, sons de passos ecoaram no andar de baixo. É ele! Meu pai, por favor, se escondam! Sussurrou o garoto em pânico. Antes que pudessem reagir, um homem entrou no quarto de forma agressiva, gritando e atacando com fúria. Mesmo diante da violência do agressor, Bruno, habilidoso em artes marciais, conseguiu dominá-lo com rapidez. Ajuda aqui! Gritou Bruno, mantendo o homem sob controle. Carlos, segurando o menino, apressou-se para o carro e pediu reforços pelo rádio. Em poucos minutos, a área estava cercada por viaturas e o pai do menino foi levado preso. Carlos não conseguia desviar o olhar do garoto, cuja fragilidade era alarmante. Ele tremia, não apenas de frio, mas também de fome. Sem pensar 2 vezes, Carlos tirou seu próprio casaco e cobriu o menino, tentando lhe passar algum conforto e proteção. Agora você está seguro. Estamos aqui por você, garantiu Carlos com voz suave e cheia de ternura. Enquanto o garoto relaxava aos poucos, os policiais ao redor reconheciam a realidade sombria que ele enfrentaria a partir dali. Ao levar o menino para receber atendimento médico, Carlos refletia sobre o passado trágico da criança e os motivos que o levaram àquela situação. Descobriram que o nome do menino era Pedro, e ele estava aos cuidados do pai, Fernando, desde a morte da mãe, vítima de uma doença cardíaca grave. Incapaz de lidar com a perda, Fernando afundou numa espiral de tristeza, raiva e instabilidade mental, transformando a vida de Pedro em um verdadeiro pesadelo. Incapaz de enfrentar a dor, Fernando projetava sua raiva e frustração no filho, criando um ambiente de medo e desespero. Eu não posso perder você também, Pedro. Você é tudo o que me resta, ele dizia frequentemente, em uma mistura perturbadora de afeto distorcido e paranoia. Ao chegar ao hospital, Carlos e Bruno ficaram ao lado de Pedro, que permanecia retraído e em silêncio, os olhos observando tudo com desconfiança. Enquanto esperavam o atendimento, Carlos observava o menino e tentava quebrar a tensão. Pedro, eu sei que tudo está confuso agora, mas você está seguro aqui. Nós vamos cuidar de você, está bem? Pedro levantou os olhos, hesitante, como se buscasse confirmar na expressão do policial a verdade por trás daquelas palavras. Depois de alguns instantes, ele deu um pequeno aceno com a cabeça, ainda sem dizer nada. A médica logo chamou Pedro, que se afastou com ela, mas antes de ir, olhou para Carlos uma última vez, como se agarrasse àquela figura protetora. Enquanto Pedro recebia cuidados, os 2 policiais discutiam a situação com a equipe de assistência social. Eles souberam que, em meio ao caos da noite, ainda seria difícil alocar o menino em um abrigo. Muitos lares de acolhimento estavam superlotados, e o horário avançado dificultava ainda mais encontrar uma solução imediata. Carlos respirou fundo, lembrando-se do próprio filho, Daniel, que estava em casa àquela hora, esperando o pai voltar. Pensou que Pedro não tinha ninguém esperando por ele daquela forma, e seu coração se apertou ao pensar no que o garoto havia passado. Esse menino,
Ele não tem para onde ir, não é? Comentou Carlos com a assistente social, que balançou a cabeça em sinal de tristeza. Não até amanhã, pelo menos. Mas vamos providenciar tudo o mais rápido possível. Ele passou por muita coisa, disse ela. Em um impulso, Carlos olhou para Bruno e tomou uma decisão. Por que não levá-lo para minha casa esta noite? Minha esposa e eu temos um quarto sobrando e ele precisa de um lugar acolhedor. Bruno olhou para ele surpreso, mas assentiu. Carlos, você tem certeza? Esse garoto passou por um trauma grande e essa é uma decisão importante. Carlos sabia que não podia hesitar. Ele precisa de um lar agora, nem que seja por uma noite. Podemos ao menos oferecer a ele um pouco de paz. Depois de acertarem os detalhes, Carlos levou Pedro para sua casa. Ao chegar, sua esposa, Ana, os recebeu com uma expressão de ternura ao ver o menino hesitante na porta, segurando a mão de Carlos. Ela o acolheu com um abraço delicado, transmitindo uma confiança que ele há muito tempo não sentia. Pedro, venha. Vou te mostrar onde você pode tomar um banho e descansar. E fiz um jantar para você, disse Ana com um sorriso gentil. Enquanto Ana preparava o menino, Daniel, o filho de Carlos, apareceu, curioso e animado. Ele já tinha ouvido o pai contar sobre o caso e parecia compreensivo. Oi, Pedro. Eu sou o Daniel. Se quiser, depois posso te mostrar meus jogos e brinquedos, disse ele, ansioso por fazer um novo amigo. Pedro sorriu timidamente, mostrando pela primeira vez um traço de confiança. Depois de um banho quente e um jantar reconfortante, ele parecia mais relaxado. Naquela noite, enquanto a família se reunia na sala de estar, Daniel levou Pedro para brincar e o tratou como um irmão, dividindo seus brinquedos e histórias com ele. Pedro, apesar da timidez, parecia confortável, como se naquele breve espaço de tempo estivesse finalmente experimentando um pouco de normalidade. Nos dias que se seguiram, Carlos e Ana decidiram lutar para que Pedro pudesse ficar sob seus cuidados enquanto o processo judicial seguia seu curso. Os assistentes sociais, ao avaliarem a situação, perceberam o quanto Pedro se sentia acolhido ao lado daquela família. Ele já havia passado por um trauma profundo e a convivência com Daniel estava lhe dando o suporte emocional que tanto precisava. Ana, por sua vez, tratava Pedro como seu próprio filho, enchendo-o de carinho e mostrando que ele era importante. Carlos, ao ver a dedicação da esposa e a felicidade de Daniel ao lado do novo amigo, começou a perceber que seu desejo de proteger Pedro ia além do instinto profissional. Enquanto o caso do pai de Pedro, Fernando, prosseguia na justiça, o garoto continuava sob a guarda temporária de Carlos e Ana. Em um desses dias, depois de uma consulta com o psicólogo, Pedro fez um desenho que trouxe uma mistura de emoções para a família. Ele havia retratado uma casa em ruínas, como símbolo de seu passado, que aos poucos se transformava numa casa cheia de cores e vida, representando a nova vida que ele vivia ao lado de Carlos, Ana e Daniel. Quando Carlos viu o desenho, seu coração se encheu de um orgulho e um amor imensos. Ele sabia que Pedro estava se transformando, se recuperando. As marcas do passado estavam ali, mas agora havia espaço para a esperança. Meses depois, o tribunal oficializou a retirada da guarda de Fernando, concedendo a Carlos e Ana o direito de adotar Pedro. Numa noite especial, a família se reuniu na sala para compartilhar a notícia. Pedro, queríamos te dizer algo muito importante, começou Carlos, segurando as mãos do garoto. Nós amamos você e gostaríamos de te adotar como nosso filho. O que você acha? Pedro olhou para eles com olhos cheios de emoção e, sem dizer uma palavra, abraçou cada um deles, sentindo-se finalmente em casa. Essa decisão representava não apenas a adoção legal de Pedro, mas também uma nova oportunidade para ele viver com amor e segurança. Naquela noite, Pedro dormiu tranquilo no quarto que agora era oficialmente dele. Ana e Carlos, ao observarem os filhos adormecidos, sentiram uma alegria profunda e um alívio por poderem oferecer ao garoto o lar que ele sempre mereceu. A partir daquele momento, Pedro não estava mais sozinho, e a vida dele ganhava novas cores e sentido. Os dias seguintes foram de adaptação e descobertas. Pedro começou a frequentar a escola ao lado de Daniel,
que o apresentava a AOS amigos com orgulho, como se estivesse exibindo um irmão que ele sempre quis ter. No início, Pedro era reservado e tímido, mas com o incentivo de Daniel e a segurança de saber que voltaria para uma casa amorosa, ele começou a se abrir a AOS poucos. Nas aulas de arte, ele se destacava nos desenhos e nas pinturas, que se tornaram um canal para expressar o que sentia e tudo o que estava guardado dentro dele. Carlos e Ana, atentos à jornada de Pedro, o incentivavam a continuar desenhando e explorando a criatividade. Eles compraram lápis de cor, tintas e cadernos de desenho para ele, que logo se tornaram seus itens favoritos. Sentado à mesa da sala, Pedro passava horas criando mundos, figuras e cenários, expressando-se de uma maneira que nunca antes tivera oportunidade. Com o passar dos meses, a ligação entre Pedro e sua nova família se fortaleceu. Ele começou a se abrir sobre seu passado, compartilhando lembranças da mãe que ele guardava com carinho. Nas conversas, falava dela com um sorriso triste, mas confortado pela sensação de que sua memória era respeitada e honrada por sua nova família. Ana e Carlos perceberam a importância de criar momentos para Pedro recordar a mãe, e com o tempo passaram a incluí-la em suas tradições, de forma que ele soubesse que ela sempre faria parte de sua vida. A rotina com Daniel também ajudou Pedro a construir novas lembranças felizes. Os dois passavam tardes brincando no quintal, inventando histórias e partilhando segredos. Daniel adorava incluir o irmão nas suas aventuras e fazia questão de envolver Pedro em cada novo jogo. As gargalhadas dos dois meninos enchiam a casa, trazendo alegria e preenchendo o espaço com um amor genuíno. Apesar de todo o progresso, Carlos e Ana sabiam que as cicatrizes do passado de Pedro ainda estavam presentes. Com apoio profissional, Pedro iniciou um processo de terapia para lidar com os traumas que havia vivido. A cada sessão, ele se mostrava mais confiante, aprendendo a confiar nas pessoas e a compreender que o ambiente ao seu redor agora era seguro. Em um desses dias, depois de uma sessão particularmente difícil, Pedro se sentou ao lado de Carlos e compartilhou algo que havia mantido em segredo até então. Às vezes ainda tenho medo que tudo isso vá desaparecer como se fosse um sonho, confessou com uma voz frágil. Carlos colocou uma mão firme no ombro dele e olhou fundo em seus olhos. Pedro, eu prometo a você que nunca mais terá que viver com medo. Estamos aqui para sempre e você faz parte da nossa família. Nada vai mudar isso. Essas palavras foram um alívio para Pedro. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas sentia-se amparado. Com a ajuda da terapia e o apoio de Carlos e Ana, Pedro continuou a trabalhar suas emoções, transformando aos poucos as dores do passado em lições de força e resiliência. Com o tempo, os pesadelos se tornaram menos frequentes e Pedro foi gradualmente substituindo as lembranças dolorosas por novas e felizes. Ele e Daniel tornaram-se praticamente inseparáveis. Para Daniel, ter Pedro em sua vida era a realização de um desejo antigo de ter um irmão com quem pudesse compartilhar aventuras e segredos. Já para Pedro, Daniel representava o amigo e o companheiro que ele sempre quis, mas nunca teve. Não poderia ter pedido um irmão melhor que você, Pedro, dizia Daniel com frequência, sempre com um sorriso sincero. Pedro, por sua vez, retribuía o carinho com a mesma intensidade, enxergando em Daniel um porto seguro e um amigo para todas as horas. Ana e Carlos assistiam à transformação de Pedro com um orgulho imenso. Para eles, a felicidade e a recuperação do filho adotivo eram a maior recompensa que poderiam ter. O menino que um dia fora encontrado acorrentado, frágil e assombrado pelo medo, agora brincava livre e feliz, mostrando ao mundo sua verdadeira personalidade. Uma tarde, em uma sessão de terapia familiar, Pedro apresentou um novo desenho para a família e o terapeuta. Na imagem, havia um grande coração colorido que ele explicou como sendo o símbolo de sua nova família, com todos eles dentro. Cada cor representava um sentimento. O amor que Ana lhe dava, a coragem que Carlos inspirava e a amizade de Daniel. Ao lado, ele havia desenhado uma pequena estrela, que representava sua mãe biológica e que sempre estaria com ele brilhando em sua vida.
Carlos e Ana ficaram profundamente emocionados com a maturidade e sensibilidade do menino. Era evidente que, embora as cicatrizes permanecessem, Pedro estava encontrando formas saudáveis de lidar com elas, crescendo e se fortalecendo a cada dia. Quando finalmente o processo de adoção foi oficialmente concluído, a família celebrou o momento com uma pequena festa em casa. Havia risadas, abraços e lágrimas de alegria, pois Pedro, de fato e de direito, agora fazia parte daquela família. Ele sentia-se pertencente a um lugar onde era amado e respeitado. "Obrigado por me escolherem", disse Pedro, olhando para Carlos e Ana com os olhos brilhando de emoção. Para Carlos e Ana, aquelas palavras eram a confirmação de que todo o esforço, paciência e dedicação valeram a pena. A recuperação de Pedro não foi um caminho fácil, mas com cada vitória, ele dava um passo a mais em direção a uma vida plena e feliz. O apoio incondicional da nova família foi essencial para essa transformação, e Pedro sabia que, com eles, estava seguro. Carlos, Ana e Daniel continuavam a incentivá-lo em cada etapa, ajudando-o a construir lembranças felizes que, pouco a pouco, iam substituindo as memórias de sofrimento. As marcas do passado nunca desapareceriam completamente, mas ao lado de sua nova família, Pedro aprendeu a ver o futuro com esperança. Em cada sorriso, em cada brincadeira e em cada abraço, ele sabia que finalmente encontrara o verdadeiro significado de lar e amor. O que você achou da decisão de Carlos e Ana de adotar Pedro? Você teria feito o mesmo no lugar deles? E quanto a Daniel, que recebeu Pedro como irmão com tanto carinho, como acha que essa amizade impactou a recuperação de Pedro? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.